Boa noite. Iniciando mais uma live do Dino nesta sexta-feira, 14 de agosto, e com o tema hoje Juventudes e a Cidade. Aguardando aqui a chegada dos nossos convidados, né? A Heloísa Vilela, a Jade Maria, o Pedro Domingos. Já encaminhei aqui, eu já consigo ver a Heloísa chegando aqui, vou abrir a tela para ela, e enquanto a gente aguarda a chegada aí do Pedro e da Jade. Boa noite, Elô. Acho que eu não estou te ouvindo. Oi. Agora você me escuta? Escuto, agora te escuto bem. Que estranho, acho que não tá funcionando o meu microfone. Às vezes, você está sem o microfone. Será que tava Será que desligado? não é o contato? Peraí. É assim, também já fiz dessas. Agora dá para ouvir? Dá, com certeza, agora tá legal. Agora eu te ouço bem, acho que todo mundo já tá te ouvindo aí. Oi, Boa galera, noite. boa noite. Desculpa aí o problema técnico. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. E agradeço também a participação de quem já vai chegando. Eu estou aguardando aqui a chegada também da Jade e do Pedro. O Pedro mandou uma mensagem aqui para mim. Acho que tem algum problema no link que eu encaminhei para ele e não está abrindo. Eu mandei novamente aqui, vamos ver se ele consegue acessar. E já mandei também para a Jade aqui. Acho que a Jade está chegando também. Já consigo ver a Jade aqui também na tela. Vou abrir a tela para ela, para estar com a gente aqui já. Boa noite, Jade. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Tá bem claro, tá bem fácil aí. Obrigado por aceitar o convite de participar da nossa live. E é um prazer estar com vocês. Eu estou aguardando só a chegada aqui do Pedro. O link que eu encaminhei para ele parece que está dando algum problema de acesso. Eu encaminhei novamente e daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Okay. Agradeço também a participação de quem já vem dando boa noite aí. Matheus Santos, boa noite. Boa noite também, Tânio, nosso companheiro aí nessa arrancada aí para a campanha. Então, assim, como a gente teve a oportunidade de conversar um pouco, né? Essa live do Dino é uma ferramenta que a gente encontrou para estar fazendo aí um diálogo com a cidade, né? Conversar com as pessoas nesse momento aí de pandemia, né? Nesse momento aí de distanciamento social. E já essa aqui é a 20ª live do Dino. A gente não falhou uma sexta-feira. Todas as sextas às 19 horas a gente tem um tema, tem convidados aí diferentes para a gente bater um papo. E hoje o tema nosso é Juventudes e a Cidade. Então, queria agradecer muito, né? Como eu disse, o Pedro tá mandando aqui um aviso de que o sinal dele parece que está falhando. O sinal não, o link que eu mandei. Eu vou tentar mandar o link aqui por... Deixa eu ver. Não sei se por e-mail. É o mesmo link. Eu vou gerar novamente o link aqui. Mas enquanto o Pedro não chega, eu queria começar aqui ouvindo um pouco vocês, né? Apresentando aqui a Heloísa Vilela, nossa companheira aí do PT aqui de Santo André, estudante de letras na USP, né? E também é militante aí da juventude petista, da esquerda, né? Dos movimentos. Então, queria saudar também a Elô, saudar também a Jade, também nossa companheira aí do PT, da juventude do PT. E também é professora de cursinho popular, também milita no movimento popular. Então é uma galera bem engajada que está aí conosco, tá? Então queria ouvir um pouco vocês, queria que vocês começassem aí as suas boas-vindas, contassem um pouco da experiência de vocês e como é que vocês veem esse atual momento aí de enfrentamento a todos esse cenário político tão sinistro que a gente está vivendo, né? Com essa ultradireita aí no poder, esse modelo neoliberal, e como é que isso está afetando a nossa juventude, né? Então, se vocês pudessem iniciar, não sei, Heloísa pode começar, não? Pode. Quer começar, Jade? Senão eu começo. Pode começar. Oi, gente, tudo bem? Eu nunca participei desse formato de live, então estou um pouco nervosa aí, vocês me desculpem. Como o Marcelo me apresentou, né? Eu sou a Heloísa, sou da Juventude do PT.
A minha militância é do movimento estudantil. Eu estudo na Universidade de São Paulo, fui diretora do Centro Acadêmico da Letras e participei da construção do DCE da USP nos últimos anos aí. E a experiência do movimento estudantil foi muito importante no sentido de entender qual que era o meu papel enquanto mulher jovem no contexto da luta política, né? Ainda mais considerando o motivo pelo qual eu pessoalmente entrei no PT, que foi o golpe de 2016, e tudo que degringolou desde então. Então, cada dia um novo ataque, cada dia uma novidade aí, né, do governo Bolsonaro e do governo do Estado, e aqui em Santo André, do nosso prefeito Paulo Serra aí, que a gente acaba meio que entrando na militância política não por um capricho, mas por uma obrigação, né, como o Antônio Cândido falava. E aí eu acho que a Jade se apresenta e a gente pode começar a discutir um pouco mais do tema aí. Eu sou a Jade, eu sou fatecana, faço construção civil, tenho 23 anos e eu sou militante tanto de racismo quanto do movimento estudantil. E eu também dei aula no cursinho popular. E mais ou menos a minha história é igual a da Elô. Eu nasci dentro de um núcleo petista aqui no Desejo de Itaquera. E a minha vida é nasci petista, estou crescendo petista e provavelmente irei viver a minha vida inteira petista. Então é basicamente isso. Eu sempre fui assim. Eu vivi minha vida inteira dentro aqui do Desejo de Itaquera e eu acho que é isso. E eu tô ajudando agora a crescer mais e assim, mais ou menos. E eu também sou ativista anti-gordofobia e eu tô ajudando mais nessas lutas e tudo mais. Acho que é isso. Legal, obrigado aí pela apresentação de vocês, né? Eu estou aqui também conversando com o Pedro pelo WhatsApp aqui, e ele está com dificuldade para conseguir acessar o link. Às vezes acontece do link não abrir, eu não sei o que está, mas a gente vai tentando aqui enquanto a gente aguarda a chegada dele também. Legal, assim, acho que vocês têm uma caminhada bacana aí com os grupos aí do partido, né, com os movimentos, né. Queria ver como é que vocês veem esse momento, por exemplo, hoje, assim, como é que, de todos os direitos que são hoje atacados da juventude, né, o que vocês acham que mais está pegando nesse momento, assim, para nesse governo fascista do Bolsonaro e dos seus aliados também, né, seja a Dória, aqui em Santo André, Paulo Serra, São Bernardo, o Morando, enfim. É um momento que a gente sabe de ataque aos direitos humanos, de ataque aos direitos seja dos jovens, seja da população mais pobre, né? Queria ver como é que vocês estão vendo, por exemplo, esse desafio da juventude hoje, principalmente daquela juventude que mais sofre as consequências desse modelo nefasto aí, que é o pessoal galera que mora na periferia, que não tem condições aí tanto de moradia, quanto também de trabalho, de educação, né, de estudo. Queria ver como é que vocês veem esse momento. Quer começar, Jade? Pode responder. Eu vejo, assim, muitas barreiras, principalmente para a juventude negra, realmente muita dificuldade. Assim, toda a juventude em si. A gente não tem muitas. Como que fala? Como posso dizer? A gente não tem acesso. Por mais que a gente tenha muitas políticas públicas, graças ao Lula, graças à Dilma, a educação, a gente ainda tem muita dificuldade a acesso à educação pública. A gente tem educação privada, mas assim, ainda fica muito difícil de estudar. E tá cada vez mais difícil. Eu vejo assim mesmo, ela ficou tentando ProUni esses tempos, e foi muito, muito complicado, e ainda tá sendo muito complicado do ProUni. E assim, o que eu vejo assim, que tá a gente enfrentando agora na pandemia. A galera não tá conseguindo, principalmente a juventude, eu vejo muito isso na juventude negra, não tá conseguindo ter uma moradia digna. Saneamento básico, assim, não tem saneamento básico para nenhum deles. E assim, tá muito difícil a questão do auxílio para a juventude. Se você mora com seu pai, com a sua mãe, e você é um jovem, você
Se eles têm uma renda maior, eles não conseguem de jeito nenhum. E, assim, é uma coisa que vem pegando muito, muito, muito no pé da juventude. E vai, assim, você trabalha, a sua renda não complementa a família, e você, com R$ 1.000, você não consegue sustentar a sua família inteira. E você, mesmo assim, ser o muro de arrimo da família. E assim, você vai indo, e você não consegue estudar, você não consegue crescer dentro da empresa que você tá. Aí você acaba indo para um Uber, para um iFood, esses meios informais de trabalho, porque não tem outra forma de você ganhar dinheiro, porque aí vem aquele negócio da precarização do estudo, porque você não tem como se estudar, porque você tem que trabalhar para sustentar sua casa, e assim vai indo. São muitas barreiras que esse governo está colocando para gente e está complicando cada vez mais. Aí volta aquele assunto. A moradia para a gente está péssima, principalmente para toda a galera, para a juventude que não tem, eles não estão baixando o, como é que fala, o aluguel. Eles não colocaram na lista de aluguel para baixar. E assim, é uma coisa que aqui na capital a gente colocou no nosso plano de governo. Para baixar os aluguéis, e nessa pandemia a gente está tentando colocar também, para eles tirarem ou colocarem o aluguel como uma medida para emergencial. Eu não sei se passou ainda, não fiquei sabendo. E a gente está colocando, tem várias propostas que as pessoas colocaram, que a gente deu sugestão para colocar no plano de governo do Gilmar Tato, para ir, mas, assim, tem muita coisa, assim, que a gente fica indignado, que é a saúde, que por mais que ela seja gratuita e tudo mais, ela é ótima, né, para todo, é universal, ela tem muito do que melhorar. E, assim, a gente fica muito chateado, principalmente nós da juventude. Porque, assim, a gente tem muitos processos, que nem é uma gravidez indesejada, que a pessoa não liga, acha que só uma camisinha vai, como é que fala, vai suprir aquilo, e não é só aquilo. E eles falam assim, coloca o DIU, mas, gente, a fila do DIU é enorme. Ninguém liga para isso. Aí tem a questão da acessibilidade. Tem que colocar uma coisa que a gente aqui na Coab, que eu moro na Coab 2, empregos. A gente tem que colocar empregos onde o jovem mora. Não tem que colocar empregos no centro, porque é horrível deslocar até o centro. E nem eu moro aqui na Coab. Para mim, chegar no centro é 1 hora e meia. É horrível ir para lá. A gente tem que colocar empregos onde a gente mora. Eu não sei como que funciona aí no ABC. Deve ser a mesma coisa. Vocês se deslocarem até aqui em São Paulo deve ser péssimo. Para mim, que eu moro nos extremos, também é horrível. É 1 hora, 1 hora e meia. Eu fico, nossa, é muito ruim. Assim, e a galera galera, assim, digo, os outros partidos, eles não estão pensando nisso. Aí tem a questão da. Acho que travou. Acho que a Jade deu uma travada ali. Congelou tanto o som quanto a imagem. Jade? Acho Alô? Ô, que Jade? agora para ver Oi? se Acho que voltou. Peraí. Tá nos Voltou. ouvindo, Jade? Voltou? Tô ouvindo. Jade? Deu uma travada, mas agora a gente tá te ouvindo. Pode falar. Eu falei que tem a questão da polícia, que a polícia ela poderia ser menos abrangente, que ela pega muito no nosso pé, principalmente da população negra, que é horrível nessa questão. E tem várias outras, assim, várias outras questões que eu acho que ela pode abordar também bastante. Legal, obrigado, Jade. Acho que é um pouco desses desafios, né, que a gente vai vendo os jovens enfrentar a cada dia, né? Você colocou bem, acho que tem a questão do trabalho, do transporte, da educação, né? Queria ouvir um pouco também as suas considerações, Elô, sobre essa questão, né? Esses desafios que é enfrentado pela juventude hoje. Eu acho que a Jade foi brilhante em apontar os desafios, né, as dificuldades que a gente tem. E enquanto ela falava, eu notei que um companheiro colocou aqui que a juventude, segundo o IBGE, hoje são 51 milhões de pessoas. Isso dá um quarto da população brasileira, né? Então, a juventude representa uma parte considerável do Brasil, né? E a gente cresceu, eu cresci, acredito que a Jade também, né? Até por ter crescido dentro do Partido dos Trabalhadores,
com a ideia de esperança de que quando a gente chegasse na idade que a gente está hoje, né, eu imaginava que quando eu chegasse aos meus 25 anos, eu ia estar numa estabilidade financeira muito diferente da que eu me encontro no momento, né? Ainda mais tendo crescido em Santo André, estudar no Parque de Jaçatuba, vendo a UFBC sendo construída ali e pensando, quando eu tiver idade eu vou estudar ali, sabe? A ideia de juventude que a gente tinha há 10, 15 anos atrás e a realidade que a gente encontra são coisas muito discrepantes. Eu acho que tem esse sentimento de abandono, né, da juventude em relação às autoridades que é muito forte e de descontentamento também das expectativas que a gente tinha, crescendo em governos petistas, conhecendo, claro, a história do Brasil e a crise econômica, né, e o que foi o governo do Collor, o governo do FHC, fazendo um paralelo assim mais recente, mas vendo o governo Lula e o que era possível fazer dentro de uma gestão de governo no Brasil, e o que a gente encontra hoje, né, que é o governo do Jair Bolsonaro, um país que está trabalhando cada vez mais para a privatização, está trabalhando cada vez mais para a desconstrução de tudo que a gente avançou até agora, é realmente bem desanimador, né? E eu acho que tudo isso que a Jade colocou, que eu não vou repetir para não ficar muito repetitivo, mas isso que a Jade colocou, coloca para a gente também que juventude não é um estado de espírito, né? Juventude é um período da vida, né, com pessoas que estão em processo de formação, que precisam, então, do direito garantido à educação, ao trabalho, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar, nessa concepção, para a gente sair da ideia de juventude dessa característica de juventude, do frescor da juventude, das ideias novas, da rebeldia, e enxergar a gente como sujeito político e colocar as demandas que a gente tem nessa fase da vida, que são diferentes, né, da infância e da vida adulta. É um momento que a gente fica meio esquecido, assim, que quando a gente tenta colocar a nossa voz, a gente é tido como rebelde. Eu acho que não é bem assim, principalmente aqui na periferia, que além de tudo, além dessa questão de ter os direitos negados por ser jovem, a gente tem direitos negados por estar afastado do centro, né? Isso que a Jade colocou é bem, bem real. Eu tinha que, para fazer o curso técnico, eu ia até a Moca com 15 anos de idade, saía às 6 horas da manhã de casa. A gente não pode romantizar esse processo. De fato, acho que tem... E é um processo bem complexo, né? Acho que a forma como a sociedade enxerga, né, como uma sociedade conservadora como essa que a gente vive hoje, né? E a gente tem algumas contribuições aqui já. Queria em primeiro lugar saudar aqui os companheiros que foram chegando, né? Israel também, nosso companheiro aí de caminhada nesse projeto da pré-campanha. A Lourdes, a Maria José e o Eduardo também, companheiros de caminhada nas comunidades eclesiais de base. A Leancelme, nossa companheira também nesse projeto, o Carlos Loto também, nosso companheiro, a Crisa Taíde, a Ailton Afonso, o Ayrton, muito boa noite, a Fabi Oliveira, que é pré-candidata também pelo PT em Ribeirão Pires, boa noite, Fabi, grande abraço também, pré-candidata a vereadora, Gabriel Salles, como é que vai, companheiro, Gilberto, um grande abraço, Gilberto, enfim, o pessoal vai chegando, e agora o Pedro está chegando também, consigo ver o Pedro aqui na tela, vou abrir para ele conseguiu resolver o problema com o link lá, e vou juntar ele a nós aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo, boa noite, Elô, Jade. Boa noite a todos que nos acompanham, prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso, camarada, obrigado aí por atender nosso convite, aí por estar com a gente que está aí junto em tantas lutas aí também, né? É verdade. E queria saudar você, um grande abraço para você, a Letícia, o Benjamin, que está completando 5 meses, é isso? Isso, completou 5 meses dia 10. Que maravilha, parabéns. Obrigado, grande abraço para vocês aí. Tava difícil o link lá, às vezes acontece, eu não sei o que acontece se o link fica corrompido, já tive problemas em live com isso também. Eu não consegui entrar pelo celular, tive que pegar o notebook, aí entrou. Ah, tá. Às vezes pode ser alguma configuração, alguma coisa assim. Já aconteceu também com algum convidado em alguma live aí. Então, Pedro, a gente estava falando um pouco aqui, né, dos desafios da juventude nesse momento, né, não só de pandemia, de distanciamento social, mas também
nesse momento aí de ataque aos direitos, não só da juventude, mas aos direitos da população, né? Esse governo de extrema direita que a gente tem visto aí, o modelo neoliberal. E aí foram surgindo algumas questões também. Em primeiro lugar, eu vou abrir para você primeiro, Pedro, enquanto eu preparo aqui. O Ailton colocou uma pergunta aqui para a gente que eu acho interessante, né? Ele pergunta assim: quais as políticas voltadas para a juventude que vocês consideram as mais importantes a serem desenvolvidas nas cidades hoje, né? O que hoje falta nas cidades, assim, para que a gente consiga aí conquistar o direito à cidade, né? Que é tão importante, principalmente na questão da juventude, né? E queria que eu ouvisse um pouco de vocês aí, como é que vocês veem essa questão. Queria que começasse aí o Pedro falando um pouco sobre isso. Quiser também falar um pouco também desse momento, Pedro, falar um pouco do geral e também das políticas necessárias aí. Então, beleza. Bom, Marcelo, eu acho que a juventude ela tem muito a falar. Eu acho que até uma live não vai ser suficiente para a gente trazer toda a nossa demanda aqui, né? Mas, enfim, fazendo uma síntese do nosso programa, eu acho que eu considero uma questão fundamental o desenvolvimento regional, né? A gente retomar as políticas de emprego e renda aqui no ABC. O ABC que é tão caracterizado, né, como a região da indústria, dos metalúrgicos. Acho que boa parte da juventude aqui é filho ou filha de metalúrgico, tem toda uma trajetória dos pais, né, trabalhando nas indústrias, montadoras, assim como eu. E acho que ao longo do tempo isso foi meio que se perdendo, né? A própria lógica de acumulação do capital foi mudando. A gente viu a fuga de várias empresas daqui, né? Saiu outro dia um estudo da USP que fala assim que as empresas que saíram daqui, o que ficou no terreno foi colocado assim, estabelecimentos que não geram assim tanto emprego como antes, né? Por exemplo, a gente pega lá o Espaço Cerâmico em São Caetano, foi criado um shopping. Então, o que antes era uma indústria, foi criado um shopping que oferece ali o setor de serviços, que a gente sabe que os empregos são mais precários, com salários menores do que o da indústria. A mesma coisa na indústria Schmidt, em Mauá, foi criado um atacadão no lugar. Né? Na tecelagem Tonhato, em São Bernardo, foi construído o condomínio Domo. Então, assim, acho que ocorreu uma debandada das indústrias daqui do ABC, e a juventude ficou nesse meio, porque a juventude estava no meio de um processo de entrada nas universidades, durante o processo do lulismo, né, conseguiu adentrar a universidade, se qualificar, mas na hora que sai, acaba encontrando um mercado de trabalho totalmente precarizado. Tenho muitos amigos que têm que trabalhar na Barra Funda, na Berrini, em Barueri. Isso a gente sabe que impacta totalmente na qualidade de vida do jovem, que perde um tempo enorme no transporte público, principalmente agora, nessa situação de Covid. A gente viu que os mais afetados é o pessoal que pega o transporte público. Então, isso afeta muito aqui a nossa população do ABC, principalmente a juventude. Então, eu acho que um dos temas que precisa ser pautado na centralidade é o desenvolvimento regional com emprego e renda. Acho que é isso. Legal, acho que essa é uma questão fundamental, acho que é um alicerce, né? O Pedro traz a questão do trabalho, né? A questão e também um pouco aquilo que a Jade também já falava, o Pedro também colocou, essa questão da dificuldade do transporte, né, do deslocamento hoje, né, não só a falta de trabalho, né, mas também o deslocamento, toda essa dificuldade, por exemplo, de você conseguir se deslocar e chegar ao trabalho, né, de quem hoje está empregado, né, fora a informalidade e tudo mais. Lembrando aqui, né, eu acabei não dizendo, Pedro aí, metalúrgico, jovem aí também, formado em ciências contábeis, né, e aí tem uma preocupação grande com essa questão aí do desenvolvimento econômico e social e a questão também da geração de trabalho e renda.
Então, dentro dessa pergunta do Ailton também, Elo e Jade, como é que vocês veem essa questão da quais as principais políticas hoje na cidade que vocês acham que seria importante, tanto um executivo municipal quanto também o legislativo pautar, no caso aí, por exemplo, dos direitos da juventude? Vai continuar, Jade? Pode falar, Elo, depois eu falo. Tá. Pode falar, Elo. Eu acho. Dá para ouvir? Dá. Eu acho que seguindo essa ideia do Pedro, né? E é uma coisa que está até no Estatuto da Juventude, eu acho que tudo que eu acredito que as coisas têm que as coisas não, desculpa. Que o governo, que os mandatos têm que garantir para a gente, eu acho que se resume em garantir a autonomia da juventude, né? Isso se dá no sentido de garantir trabalho, e não só garantir trabalho, eu acho que isso que o Marcelo colocou do aumento da informalidade é muito sério, né? Hoje em dia, ter a carteira assinada é um luxo. A maioria de nós trabalha como PJ, ou às vezes não tem nem esse contrato de PJ, sem nenhum direito garantido, sem nenhuma perspectiva de se aposentar, trabalhando muito mais do que as 44 horas por semana que a reforma trabalhista já tinha atacado a gente, né? Então, é fundamental a gente pensar na geração de emprego para poder garantir a nossa autonomia. As revistas estão com uma mania agora de lançar capas falando que a gente é a juventude que nem trabalha nem estuda, que é, como é que é? Juventude koala, que quer ficar no colo dos pais, meio que colocando como se fosse uma escolha nossa não conseguir se desgarrar da família, né? Ter a nossa própria vida. E sendo que eu acho que é claro que para todo mundo, não só do debate, mas para quem está assistindo também, que o jovem não está dentro de casa sem conseguir desenvolver a vida dele separada dos pais, sem conseguir ter o seu canto, conseguir comprar sua casa ou alugar sua casa, sei lá o que ele achar melhor, porque ele quer. Porque não tem condição financeira, porque as coisas são muito caras, porque os nossos salários são baixos. Você não consegue ganhar bem, depois que você se forma, você fica desempregado, tem que dar sorte de arrumar um emprego. Então, acho que tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala de autonomia e de emancipação, né? Que não é uma escolha isso, que entra no que a gente fala de qualidade de vida, né? Aí acho que se a Jade quiser complementar mais um pouco sobre essa questão do trabalho. Hoje eu estava lendo um post antes de entrar na live que falou justamente isso. Que o jovem, ele é jogado no mercado de trabalho, idiota, e tem uma perspectiva de trabalho. E eu estava também me fala um guia de política pública voltado para a juventude. Isso é engraçado que eu não achei um atual, eu achei só da época do Lula. Eu fiquei procurando, falei assim, caramba, eu fiquei a semana inteira procurando, eu não achei nada de um atual. Não tinha nenhum da época do Temer, eu achei da época da Dilma, aí fui procurar, deve ter um da época do Temer, né? Não achei o da época do Temer, não achei do Bolsonaro, não achei de nada, não achei nenhum deles que tinha nada voltado para a juventude. E eu fui lendo o deles, e eu falei, caramba, eles poderiam inventar tantas coisas que tinha na época até do próprio Lula e da Dilma, e eu falei, meu Deus, tem tantas coisas boas nesse guia que não fala nada. Mas voltando no assunto que eu estava falando que a juventude ela é jogada no limbo. Essa palavra, a juventude ela é jogada no limbo quando a gente sai da faculdade, ou até mesmo quando a gente está na faculdade procurando estágio. Porque o mercado de trabalho, ele não está nem aí pro jovem, não está nem aí pro adolescente, não está nem na escola. Quando a gente tenta aquele jovem aprendiz, eu estava na escola do jovem aprendiz e não conseguiu uma vaga. Eu tenho meu primo, ele conseguiu, ele está na empresa até hoje. Mas aí volta aquela questão racial, porque ele é branco, tem olhos claros, e é isso. Porque eu creio. Aí a gente conta a história. Tem o mesmo coleguinha, só porque ele era negro, ele não conseguiu continuar
na empresa. A gente vê a questão racial bem clara até hoje nas empresas. É uma questão racial assim, muito, muito chata. E essa questão racial, ela é perpétua. E vai até hoje. Mas é muito complicado isso. E, tipo, isso é enraizado desde sempre. E pega muito a questão da juventude, porque, assim, o jovem negro não consegue, querendo ou não, a gente pode bater, eu acho que isso um dia eu creio que vai mudar. O jovem negro, ele consegue muito emprego sucateado, não consegue emprego com carteira assinada, e é o que ele fala. A gente não sai da casa dos nossos pais, não quer, porque a gente não tem opção. Ou a gente trabalha sem carteira assinada, ou a gente é PJ e olha lá, porque que nem eu tenho história de uma colega minha que o patrão do marido dela, ele enganou essa palavra, ele enganou o marido dela. Ele falou assim: ah, você é PJ, tem a carteira lá e tudo mais, mas eu assino sua carteira só depois de 6 meses. Deu 5 meses e mandou o cara embora. O cara ficou um ano inteiro trabalhando. Ele poderia muito bem ter assinado no início para ele ganhar seguro-desemprego, mas não fez isso, ele fez de sacanagem. Assim, e o que acontece? Na juventude acontece muito disso, das empresas elas fazerem isso para o cara não pegar o seguro-desemprego ou dar como ele era informal e assim vai. E eu acho que com vocês aí no ABC é a mesma coisa. E aqui na capital continua a mesma coisa. Aí volta aquela precarização dos trabalhos, da gente fazer freelance, da gente ter que voltar para o iFood, e a gente tem que ficar na casa dos nossos pais. E é muito chato isso, e é muito chato a gente ser chamado de geração neném, ser chamado de geração koala, ser chamado de ser geração canguru, que só fica junto da casa dos nossos pais. É muito chato a gente ser chamado de geração, porque a gente não é porque a gente não quer que a gente se desligar dos nossos pais. A gente quer se desligar, a gente quer ser igual passarinho e voar, mas a gente não é que a gente não quer, a gente não quer fazer isso. A gente quer sair de casa. A gente quer ser igual à geração de vocês, que tem a oportunidade de sair. E nem o meu sonho é ser concursada, mas eu creio que aqui em São Paulo eu nunca vou conseguir, porque a gente tem um governo que não quer abrir concurso. É muito complicado essas questões. E assim, eu vejo a questão do Pedro, que ele é metalúrgico. Eu acho uma sacanagem muito grande do que fizeram lá. E assim, é muito, muito chato essas coisas que acontecem. E assim, tirar uma empresa que rende muito pro Estado e colocar um shopping no lugar. Gente, o que o shopping vai render no lugar de uma empresa que rende muito? Por que o governo, o Estado não fez nada? O Estado poderia muito bem ter pressionado a empresa e falar assim, vocês vão ficar aqui. Mas não, simplesmente deixaram, vou deixar, e é isso aí. Eu acho que é muita falta de. Como é que fala? Acho que não é nem gira caráter, eu acho que é falta de tipo, eu vou ferrar todo mundo, desculpa, mas eu vou deixar todo mundo aí, é isso aí, eu vou deixar todo mundo, vamos ver até onde a população ela vai suportar, até ter um colapso. Eu acho que é isso que os nossos governantes estão pensando nesse momento. Legal você trazer essa questão, Jade, né, que... Oi? E acho que você falou isso que os governantes estão pensando nesse momento. A gente sabe que essa direita trabalha mesmo com o caos, né? Quanto mais caótica a situação, mais eles nadam de braçada, né? E aí a gente tem visto alguns comentários que eu quero aqui também ressaltar, né? A Raquel Pereira coloca aqui, né, que em tempo de uberização dos trabalhos a juventude fica sem escolhas, né? A gente teve uma live aqui interessante com o Paulo Galo, que é o líder dos entregadores antifascistas. A gente tem acompanhado aí toda a luta dos entregadores aí, né, por direitos, né, no trabalho, por melhores condições de trabalho e vida. Então é uma moçada também que luta para poder assim, sobreviver, né? Então a gente tem visto essa dificuldade, né? A Bia coloca aqui também, né, que é importante a live que a gente está falando, que a gente está colocando, está falando da vida dela, desempregada, né, teve que trancar o curso, está muito difícil, né, ela também coloca isso. Obrigado pelo comentário, B. Boa noite, Marcos Embrise, também nosso companheiro chegando aqui.
A Andresa Dalbello, né, ela diz que a juventude não é esquecida pelos governos de forma acidental, mas proposital, né, o caso do interesse, não há interesse em formar jovens pensadores, ativos politicamente, né, não existe interesse na formação dos jovens, né, então tem todo um contexto aí, né, político que a gente precisa discutir, precisa levantar. A Bia também diz que pior que sou jovem LGBT feminista do interior, a oportunidade é muito difícil, onde eu moro elas não são oportunidades para jovens, né? Então tem todas essas agravantes também que precisam ser consideradas, né? E tanto tem várias questões que estão chegando aqui. Uma questão que eu queria também trazer para o debate, acho que a Elô falou mais explicitamente da questão do protagonismo do jovem na política, né? A gente sabe que para transformar essa realidade da forma como ela está, é necessário que o jovem participe da política. E nesse momento a gente percebe, por exemplo, que o nosso sistema, seja ele partidário, eleitoral, ele não facilita, pelo contrário, ele dificulta a participação dos jovens, né? Eu queria ouvir, vocês que são jovens engajados, né, até partidariamente mesmo, né, queria ouvir um pouco de vocês, como vocês veem essa dificuldade hoje da participação do jovem, né? Quais são os obstáculos que a gente precisa vencer para que tenha espaço para que o jovem tenha protagonismo na política hoje no Brasil? Pode começar com você, Pedro? Pode ser. Bom, eu acho que primeiro há uma desconfiança e uma descrença, né, na política atual. A gente vê muita coisa sendo representada como a velha política, e apresenta como nova política, mas acaba sendo mais do mesmo. A gente vê o que o governador Zema está fazendo em Minas Gerais. Então, ele é apresentado como partido novo, mas ele está diretamente relacionado com os interesses oligárquicos da velha burguesia. E o que eu penso é que a juventude, para se conectar com a política, ela também precisa de umas ferramentas atuais, né? Eu acho que a tecnologia ela está aí para ajudar a gente. Então, além do maior engajamento da política, de ouvir mais o jovem, eu acho que os partidos de esquerda precisam se preocupar mais com ferramentas que possam auxiliar nessa inserção da juventude nas discussões, assembleias. E hoje é possível, né? Acho que hoje a Europa já utiliza bastante de ferramentas não é ferramenta de petição, né, de abaixo-assinado, mas não, são aplicativos mesmo que chegam lá na Casa Legislativa, que dão ouvido para a gente consegue ter mesmo voz ativa através desses meios, entendeu? Eu penso assim, mas hoje está muito difícil ter uma confiança na política, acho que é geral, né? Ainda mais no jovem. Muito complicado. De fato, acho que o sistema também, né, como alguém já colocou aqui, né, propositalmente ele dificulta, né, a participação na política, né, das pessoas, principalmente dos mais jovens, né, é realmente uma questão, é um projeto, né, essa não participação das pessoas na política, né. Elô, como é que você vê essa questão, Elô? Eu acho que aí tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso. A primeira é perfeito isso, né? Essa questão da demonização da política. Que a gente começa a... Por exemplo, assim, trazendo uma experiência pessoal. Quando eu entrei no movimento estudantil, era feio falar que era petista. Era feio ser organizado num partido. E isso é uma cultura que, de 5 anos atrás para cá, acho que a conjuntura empurrou a gente para uma radicalização dentro do movimento universitário, e aí talvez seja um pouco mais aceito, mas ainda assim teve muita essa dificuldade de conseguir dizer que estava tudo bem você se organizar, né? Tem essa demonização. E aí eu acho que tem muito de toda a conjuntura, e aí seria um outro debate, né, de qual que é o problema da esquerda de um modo geral, mas eu acho que também tem muito isso do que o Pedro falou.
de que as próprias organizações políticas têm essa burocratização esse fechamento, essa resistência a novos formatos, né? E aí, quando a gente vai tentar, a gente que eu digo, como os organizados em geral, tentar se modernizar um pouco, às vezes fica parecendo até o tio do pavê. Por quê? Porque não escuta jovem. A gente tem que parar com essa ideia de colocar jovem, porque a pessoa é jovem. Então não é um dirigente jovem, não é um quadro jovem, é um quadro, é um dirigente, é uma pessoa jovem que está nesse momento da vida e que vai trazer um outro olhar das questões do jovem, né? Porque quando a gente instrumentaliza a pessoa por ela ter menos idade, a gente só está reproduzindo erros que estão sendo cometidos há muitos e muitos anos, né? E eu acho que a gente tem que começar a perceber que a gente está comendo bola, né? Que o nosso discurso não está tão atrativo, que a gente não está conseguindo dialogar no sentido de mostrar para as pessoas qual que é o problema real, tudo que está acontecendo, né? Eu acho que essa nossa dificuldade de dizer o óbvio, às vezes, é bem problemática, assim. E também uma outra coisa que eu acho que facilitaria a entrada do jovem dentro do espaço político é entender que não é juventude, são juventudes, né? Então, como a gente disse, de não tentar hegemonizar a juventude como se fosse uma categoria da galera descolada que, sei lá, que curte balada e começar a entender como sujeito político, também parte de entender as demandas de cada um. Então, tem a juventude da periferia, tem a juventude negra, a companheira colocou ali que tem mais dificuldade ainda para arrumar um emprego porque ela mora no interior, a dificuldade de ser uma mulher jovem tentando entrar no mercado de trabalho, a dificuldade de ser um jovem LGBT, principalmente no que tange aos transexuais, que tem mais dificuldade para arrumar emprego, né, para entrar no mercado de trabalho formal. Então, é tudo isso que a gente tem que analisar, e aí eu chego na conclusão que eu acho que deveria ser um consenso de que a gente tem que parar de se travar na luta institucional e começar a voltar para o movimento organizado, para os núcleos de base, para dentro do movimento estudantil de uma maneira séria, trazendo ouvindo as demandas dos jovens, né, e trazendo qual que é o nosso projeto de sociedade para poder atrair as pessoas de novo, porque essa burocratização de luta institucional, de se fechar nisso e de não, sei lá, em Santo André o Conselho de Juventude não é ouvido, sabe? A gente tem que implorar para ser ouvido, as nossas demandas não são ouvidas. É feito um trabalho de tirar o que a gente tem. Tava conversando hoje mais cedo com o Marcelo que quando eu era adolescente eu fazia judô aqui na Vila Linda, fazia natação, tinha dança, tinham várias oficinas, e aí com o passar dos anos as coisas foram tiradas, né? A nossa qualidade de vida foi sendo atacada e a gente cada vez menos ouvido. Então eu acho que são muitas coisas que acabam culminando nessa descrença. Eu não quero dizer que é só isso, porque aí seria superficial da minha parte, mas eu acho que tem muitas reflexões que a gente tem que fazer para poder chegar na resposta do porquê que o jovem está se interessando menos e porquê que, infelizmente, a gente não tem gente suficiente ainda nos espaços da luta política agora, falando assim, né, da organização, para a juventude não ser uma cota, sabe? Não ser uma coisa que eles têm que pensar, faltou um jovem aqui, para a gente poder fazer pressão de estar nos espaços. E eu acho que os dirigentes também, né, as pessoas que ocupam cargos políticos, não só institucionais como internos, das organizações, têm que entender que se não der espaço para a juventude, a esquerda vai morrer, por idade. Perfeito, acho que é uma questão mesmo de ocupar espaços, né, como você coloca, Lu. Essa é uma dificuldade hoje, com certeza, na política institucional, né, que é burocratizada, né. Inclusive uma das nossas propostas da nossa pré-campanha, que a gente tem trazido, tem discutido, a proposta que nós temos de um mandato popular é da construção de um conselho político do mandato, para estar não só ouvindo, mas ser um espaço de debate e também de articulação, de deliberação de ações, né, do mandato, e certamente a juventude vai ter um espaço assim, fundamental, né, nesse conselho político, né. Acho que esse conselho tem que ser um espaço de protagonismo, né, em todas as frentes, e da juventude com certeza, né. Ia chamar
Tá me ouvindo, Jade? Acho que deu uma falhada aqui. Como é que queria ouvir um pouco também de você, a sua opinião a respeito, né, dessa ocupação de espaço, desse protagonismo. Como é que você vê essa questão hoje da disputa política? Eu concordo com a Ilô, exatamente isso que ela falou. E é exatamente isso. As pessoas têm que entender que existem militantes de todas as esferas. E é muito complicado. Exatamente, é muito complicado as pessoas entenderem que existe militante de todas as esferas. E quando todo mundo entender que existe militante de todas as esferas, acho que as coisas ficam um pouquinho mais simples. Existem militantes dos interiores, existem militantes de zonas mais afastadas, existem militantes das zonas centrais. Existem militantes, os militantes das zonas centrais, eles conseguem fazer o que eles quiserem. A gente que são das zonas mais afastadas, a gente não, a gente é muito limitado das coisas. A gente não tem todo o protagonismo, a gente não tem, não é que a gente não tem o protagonismo, a gente não tem todas as ferramentas ao nosso alcance. É muito complicado isso. Eu acho que vocês aí também sofrem das mesmas coisas que eu aqui. É muito complicado eu ir ao centro e pegar um material e voltar. Gente, só isso é quase R$ 8, R$ 9, R$ 10. É muito complicado, é muito caro para eu ir no centro e voltar. Por mais que eu tenha um passe livre. Aí é uma passagem que aí eu vou ter que, tipo, às vezes descontar do mês. Uma coisa que eu poderia fazer ou não. Assim, é muito complicado isso. A gente tem que aprender a separar esse tipo de coisa. E tem, assim, tem o caso do militante negro, tem a militante, que nem a Bia falou, tem a militante feminista, tem a militante LGBT, tem vários tipos de militante. Assim, a gente tem que separar, não é colocar numa caixinha cada um, a gente tem que entender quais são esses tipos de militantes, quais são as dificuldades dele. Ok, que cada um que dizem que todo mundo tem sua locomoção certa, tem acesso fácil. Não, a gente não tem acesso fácil a nada. Muitas pessoas não têm acesso fácil a nada. Muita que nem rolou aquele, como fala, adia Fundeb, adia Enem. Por quê? Porque 80% da população não tem internet de qualidade. Pode ver por aqui, por eu mesmo, toda hora minha internet tá caindo. Será por quê? Imagina eu numa sala de aula, toda hora minha internet caindo, caindo, caindo. Imagina isso. E imagina isso numa sala de aula, eu tendo que assistir a aula da faculdade, ou eu tendo prova, minha internet caindo. Isso é péssimo. Imagina uma pessoa fazendo Enem nessas condições. É muito complicado. E mais voltando na questão central do protagonismo da juventude. Nas políticas, eu acho que foi como a Andresa falou. A gente, hoje em dia, eles não querem mentes pensantes. Acho que esse é muito, acho que esse é o problema. Como não estão querendo formar digo, o novo governo não querem formar mais mentes pensantes para não confrontarem eles. E aqui em São Paulo a gente vê o nosso governo, eles não querem formar mentes pensantes. Eles querem formar mentes para trabalhar e é isso aí, já era. Eles querem formar mentes para isso. E quando a gente que é militante, a gente que nasce dentro de uma família, ou a gente que busca se informar mais, que a gente vê o que está errado, a gente se interessa por aquilo, vai buscar se informar, e a gente se interessa pela política porque a gente vê que está errado, a gente não concorda com aquilo, que nem teve aquele boom de 2017, se não me engano foi 2017, que os jovens, os adolescentes foram e ocuparam as escolas, e eu super concordei com aquilo, teve gente que não concordou, e a gente toma o protagonismo, a gente é dado como rebeldes, como crianças mimadas que estão ocupando as escolas e eles não veem a gente como. A gente só tá ali tentando procurar o nosso direito. A gente quer. A gente quer só ver, a gente quer, tipo, chamar a atenção e falar assim, olha, a gente também pode lutar pela gente. Vocês podem lutar pela gente também, mas a gente também pode lutar pela gente. A gente consegue, e é como ela falou, teve um tempo que se a gente falasse que a gente era petista, a gente apanhava na rua. Principalmente naquela época do golpe. Eu andava com um broche fora Temer. Quantas vezes as pessoas não me xingavam na rua? Quantas vezes tipo, eu perdi aquele broche porque um cara puxou meu broche na rua? Foi muito assim. São coisas assim que aconteciam que na rua que eu era xingada e tipo, eu não ligava, mas são coisas assim que aconteciam diariamente. Aquela época foi horrível, mas a gente passou e passa. E quando a gente tenta colocar a nossa cara a tapa,
vem muitas pessoas e falam assim, não, não é o seu lugar, você tá ali. É muito complicado hoje em dia ser jovem e você colocar sua cara a tapa na política, porque vem uma pessoa de um nível superior, ou vem até mesmo um outro jovem e puxa seu tapete. É muito complicado, porque é uma questão assim, tipo, que você tenta, como é que fala? Você tenta contornar aquilo, você tenta falar assim, não, não é assim. Eu tô colocando que eu quero ser ouvida, eu quero falar sobre a minha experiência, sobre a experiência da juventude. Eu não quero falar sobre a sua experiência, eu sei do seu valor. Mas não é assim que funciona. Eu tô falando da minha juventude, da minha classe, dos meus, que tá acontecendo agora. Eu não quero meter no seu. O seu tá certo, você tá certo. Eu quero aprender com você, mas eu quero acrescentar mais coisas. Mas eu acho assim que tem gente que não entende que a gente tá tentando passar isso. E muitas das pessoas, eles acham que a gente tá sendo agressiva quando a gente tenta agressivos, né, no geral quando a gente tenta querer abordar alguns temas, qualquer tipo de coisa é muito complicado quando a gente tenta pegar um protagonismo e já tem uma pessoa ali ou algum tipo de coisa, porque é exatamente aquilo. As pessoas ainda acham que somos crianças mimadas que não merecemos estar naquele espaço. É muito complicado isso. Legal, Jade. Acho que é bacana esse depoimento que você dá, né? E você, quando você diz, né, que essa questão da juventude, né? Quando você coloca que é importante trazer a experiência do jovem, né? Acho que um dos maiores erros que o pessoal, por exemplo, a minha geração comete, o pessoal mais velho também, enfim, de quem já passou por um dos principais erros é aquela história de querer entender a juventude de hoje pelo olhar de quando, por exemplo, eu era jovem, né? Então, esse é um erro assim clássico, né? Acho que de quem até busca o diálogo com a juventude, mas quer entender a juventude pelos olhos do passado, né? E somente quem pode fazer essa leitura é quem realmente de fato é jovem e vive a juventude hoje, né? Então, acho que é importantíssimo esse depoimento que você dá, né? Porque acho que a gente precisa, acho que os nossos partidos, os nossos movimentos, a gente precisa saber ouvir mais, né? Acho que essa é a grande questão. Não só ouvir, né? Abrir espaços também, mas ouvir também, porque as pessoas não querem ouvir, né? Eu queria saudar. Eu acho que, pode falar, Pedro. Que nós queremos construir o futuro com as nossas próprias mãos. Acho que é essa a questão. Não é só ouvir. Isso faz parte, acho que, da crise que a gente passa da democracia liberal, né? Acho que é um sistema aí praticamente falido, que a gente precisa reconstruir essa democracia. Eu acho que nem seria construir o futuro com as nossas mãos, acho que é a gente ajudando de uma forma, os mais velhos entendendo a gente ajudando, eles entendendo, a gente explicando, e eles sendo abertos para o diálogo com a gente, que nem você está sendo agora, é super ótimo, porque eu conheço várias pessoas que eles nem abertos para o diálogo deles são. E é muito complicado. No meu DC tem várias pessoas que eles nem abertos para o diálogo deles são. E é muito complicado dialogar. Mas assim a gente vai indo e a gente vai passando pelas dificuldades e vamos construindo e a gente vai tocando da nossa maneira. Porque a juventude sempre vai existir. É isso, acho que é o que vocês colocam, né? E como o Pedro disse também, acho que a gente tem um modelo caduco, né? Não só de sociedade, mas de instituições também políticas, sejam partidárias, sejam, né, instituições aí de Estado, né? A gente precisa repensar tudo, né? E é realmente uma questão, é um desafio muito grande, mas que a gente vai ter que enfrentar, né? Queria saudar aqui a participação do Rafael, que nos está trazendo bastante considerações aqui, o Israel, a Ailton tem uma questão que eu quero trazer logo aqui também. A gente tem muita gente comentando aqui, gente. Tem até alguns temas que eu não estou colocando direto na tela, porque às vezes são um pouco maiores as frases e aí tampa um pouco a nossa. Mas eu já vou colocar aqui. Tem também, eu queria saudar aqui nosso companheiro também, Nicolas, né, nosso secretário de juventude aqui do partido, né, do PT de Santo André. Boa noite, Nicolas. Um abraço, companheiro.
Queria saudar a Ana Paula Freitas, o Gabriel Salles. Boa noite, Gabriel. Como é que tá, camarada? O Gabriel coloca uma questão aqui, um pouco agora aqui atrás, importantíssima. O Gabriel pergunta assim, ó, qual a visão de vocês, né, acerca da esquerda conseguir dar espaço para a juventude, mas tem uma outra envolvida aqui, ó. Gabriel diz assim, infelizmente a direita vem conseguindo acoplar a juventude ideologicamente, né, de maneira mais efetiva, e ele pergunta qual a visão de vocês, né. A gente vê, de fato, assim, na minha geração, a gente não via muitos jovens atuar na direita, na ultradireita, né, de forma orgânica, não existia isso. Era até claro, tinha um ou outro, mas era muito hoje não. Hoje a gente vê o pessoal, a gente vê uma galera na extrema direita atuando organicamente. O Brasil, é novo isso no Brasil, né? Então o Gabriel traz uma questão assim que acho que é interessante para a gente precisa pensar isso, né? Por que a direita hoje consegue arrebatar tantos jovens, né? Acho que é uma questão que eu gostaria de deixar para vocês também debaterem aqui. Vamos lá, Pedro. Deixa essa pergunta aí, pergunta do milhão, hein? Bom, acho que o fenômeno da extrema-direita é um fenômeno global, né? Acho que a extrema-direita vem conseguindo ganhar espaço devido às dificuldades e deficiências do próprio sistema. Então, um sistema de financiarização do capital que só está voltado ao rentismo e acaba gerando uma massa de trabalhadores precarizados e desempregados. Eles conseguem abordar a questão, eles falam do globalismo, né? A questão do desemprego, eles atribuem aos imigrantes, quando na verdade a gente sabe que o patrão está ganhando muito dinheiro explorando os imigrantes, o trabalho dos imigrantes é muito mais precário. Enfim, mas aqui no Brasil, eu acho que há o surgimento de uma nova direita e a gente fazia tempo que não via, né? Acho que é similar ao tempo do integralismo, né? A gente ficou acostumado a debater com o PSDB, mas essa nova direita que vem, ela vem com força, né? Eu não gosto de falar que a extrema-direita, que esse fenômeno do bolsonarismo é porque o pessoal é burro, ou é por causa dos fake news, eu acho que não, acho que é um pessoal que tem base filosófica, não é só o Olavo de Carvalho, tem vários outros gurus que são seguidos fielmente ali nas redes sociais, que conseguem passar uma mensagem e que, diante das dificuldades do capitalismo, a classe trabalhadora e a juventude acaba abraçando essas ideias. Mas aí cabe aos partidos de esquerda e a nós fazer esse debate, né? Eu acho que está posto aí, não há nada de mal que se sustente para sempre. Eu acho que está colocado e vai demandar muito mais esforço nosso agora, como eu falei. A gente estava acostumado a fazer o embate com o PSDB, mas hoje já é um nível a mais, então vai demandar muito mais intelectualidade, estudo, trabalho de base, muito mais. Então, acho que o desafio para a juventude hoje é um desafio gigante, porque lá nos anos 80, a gente tinha uma vitória cultural da esquerda, né, que era, vamos dizer assim, que era modinha ser de esquerda, né, o cara lá, a intelectualidade, quer ser professor, que igual o Chico Buarque, Gilberto Gil. Hoje nem a cultura está com a gente, né? Acho que a gente está perdendo esse debate cultural. E, bom, e aí é o desafio, né? Acho que é isso. Legal, acho que isso que você coloca é interessante, né? Que é um momento esse que, como você falou, a gente muitas vezes subestima, né, esses movimentos, né? A gente precisa pensar mais a fundo isso, entender o que é isso, né? Acho que a gente precisa se debruçar sobre isso mesmo. O que você acha, Elô? Eu acho que tem isso que o Pedro falou e tem um outro ponto assim que eu queria trazer, que é como o discurso da meritocracia e de conseguir coisas por esforço próprio pegou nas pessoas, né? Então, eu acho que essa
essa aglutinação que a direita está conseguindo fazer com a juventude é muito por ter conseguido colar esse discurso, né? Isso é um projeto, esse afastamento da gente das universidades, esse afastamento da gente da cultura, e vem dessa ideia, né, do empreendedorismo, né, do que eles chamam de empreendedorismo, que a gente chama de precarização, é um grande projeto. E aí como foi colocado aqui nos comentários, essa direita limpinha e a extrema-direita e a centro-direita, elas andam todas juntas, né? Porque quando você fala de retirada de direitos, ali tá todo mundo de mão dada, todo mundo concordando. Eu acho que um exemplo grande que a gente pode colocar dessa semana mesmo foi o... Ai, como é o nome do desgraçado? Me fugiu o nome dele agora. O ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele ele falando do teto de gastos e o Bolsonaro, pelo amor de Deus, não estamos furando o teto de gastos, e o Rodrigo Maia, né, que tem gente que acha que é um baluarte da democracia, falando, não, a gente mantém o nosso compromisso com o teto de gastos. Então, quer dizer, qual que é a diferença desse dito centrão para a extrema-direita no que tange a tirar os nossos direitos, tirar a nossa aposentadoria, precarizar mais ainda o nosso trabalho, destruir a CLT? Não tem uma grande diferença, né? Então, acho que a gente não conseguir debater de frente com essa galera é um problema, né? Muito sério. E o outro é como a direita conseguiu capitalizar em cima das opressões estruturais, né? Então, a ideia do lacre, né? Da diversidade, do LGBT, do negro, da mulher, mas de um jeito super liberal, super limpinho, que a gente não conseguiu disputar, né? Então, a ideia do feminismo que é tipo, não, porque o feminismo é você lacrar e é você, sei lá, se maquiar do jeito que você quer, e aí empurrar a gente mais para isso, mais para a ideia do consumo e do é um termo que eu odeio, desculpa falar isso, tô me sentindo muito mal, mas do identitarismo do que de verdade das demandas que as pessoas que estão nessa situação de que estão nessas classes que são estruturalmente oprimidas na nossa sociedade ocupam, as demandas que essas pessoas têm, né? Então, eu acho que isso empurra muito, porque se a gente não consegue enxergar as diversidades e trabalhar em cima delas, das identidades diferentes, de um jeito que não que você consiga explicar para as pessoas por que a luta é importante e o que pode ser feito para melhorar a vida dela, e que emancipação não é necessariamente também você comprar o tênis que você quiser, mas não é só isso, né? A gente vai continuar comendo. Esqueci o termo agora que eu ia usar, a expressão que eu ia usar, mas a gente vai continuar tomando porrada aí da direita. A gente não. É isso que o Ailton acabou de colocar, né? A gente não tá fazendo o discurso antissistema como ele deveria ter sido feito, né? Por que o Bolsonaro ganhou? Seu outsider, o cara que é contra tudo isso daí. E contra tudo isso daí, no Brasil, em 2018, foi suficiente para eleger uma pessoa. Porque tá todo mundo irritado com isso daí. Só que a gente não conseguiu pautar isso de uma maneira honesta, não só na eleição, como todo esse tempo aí que tá até agora. Honesta no sentido de colocar quais são os pontos e quais são as nossas propostas e disputar o coração e a mente dessas pessoas. Principalmente dos jovens, né? Porque a tarefa de... a gente aqui, acho que todo mundo aqui é socialista, né? A tarefa da luta do socialismo é muito mais da juventude hoje. E a gente não consegue colocar isso, infelizmente. E o pior ainda é no contexto que a gente está, de ter sofrido um golpe de Estado, de estar sofrendo ataque, de estar todo dia com a ameaça iminente de um golpe militar, e a gente está dormindo. É isso aí, Lô. A gente, de fato, a gente vive um momento muito complexo, né? Acho que essas questões que você levantou, a Ailton também coloca bem, né? A direita, ela se valeu desse discurso antissistema, né? E que acaba arrebatando, né? No momento de tantas dúvidas e tantas incertezas, acaba sendo um discurso que cativa, né? Um discurso que acaba... Queria te ouvir também, Jade, como é que você vê esse cenário todo, né? E como que a direita tem aí, ao seu ver, conseguido cativar a juventude de forma hoje tão assustadora. Bom, eu acho que a galera, assim, ela cresceu. Eu acho que fez um boom, assim. As pessoas, elas se irritaram vendo
acho um pouquinho chato falar isso, mas assim, pelo menos essa é a minha análise. A galera A galera se irritou um pouquinho com vendo o sucesso do pobre. Foi isso, pelo menos, isso foi um pouquinho da minha análise que eu fiz quando eu estava na faculdade. Na verdade, eu ainda estou na faculdade, mas foi no meu primeiro ano. Vendo professores, vendo a maioria de alunos vendo isso. E foi o que eu tirei, assim, muito de lição no primeiro ano de faculdade. É, Eles simplesmente se irritaram de ver pobres e negros entrando na faculdade. É isso que eu tirei. A classe média e os ricos se irritaram de ver pobre entrando ali, viram pobre, viram negro, e eu acho que foi ali que veio o bom, que eu entrei em 2014 na faculdade. Eles se irritaram de ver pobre e negro entrando ali. E eu acho que ali meio que começou a revolta deles. Ali não, né, já tinha começado a revolta, quando a galera se formou e tudo mais, e eles começaram a ganhar dinheiro, porque o Lula e a Dilma, eles deram uma estrutura muito boa para eles. Então, assim, eles começaram a ganhar dinheiro, e eles têm uma estrutura boa, eles não são pessoas ricas hoje em dia, eles não são ricos mesmo, porque desestruturou todo mundo. E, e assim, essas pessoas, elas são, que nem o Pedro falou, elas são pessoas formadas, elas são pessoas que têm uma filosofia, e elas têm umas filosofias totalmente equivocadas. Elas acreditam em terra plana. São pessoas que acreditam em terra plana. Elas são estudadas, mas acreditam em terra plana. Não sei o que acontece isso. Mas, mas são pessoas que elas simplesmente falam assim, eu não vou mais acreditar nisso e eu vou começar a acreditar no contrário. Elas simplesmente pararam e cansaram, porque elas viram que uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa feminista, uma pessoa pobre, uma pessoa que vem do extremo, que nem a gente aqui, pode ocupar o lugar dela. E elas ficaram com medo e elas se revoltaram. E que nem tem o caso que vocês, não sei se vocês já viram no YouTube, aquele menininho lá, eu tô cansada porque senão eu não vou pra Disney. Os pais, exatamente, é um meme, mas os pais ficaram tanto enchendo o saco dessa criança que ela vai crescer um adulto cheio de traumas, claro, e um jovem cheio de traumas, e ele vai crescer um adulto que provavelmente vai virar um adulto de direita também, porque ele, obviamente por causa dos pais, e porque ele cresceu acreditando que a esquerda tirou isso aí da infância dele ir pra Disney por conta do boom que a própria direita fez. Eu acho que é esse problema. E quanto à juventude indo para a esquerda, é uma coisa que eu não consigo entender ainda, por mais que eu veja, fico muito atenta nas redes sociais, é uma coisa que eu não consigo entender. Eles têm muita informação, mas eu acho que a informação que eles têm é pouca e informação picada. Eu acho que deve ser esse o problema. E o que ela falou, que o Ailton falou, se não me engano, que eles também cansaram de. A gente cansou, exatamente, acho que esse é o problema. A gente cansou de lutar contra o sistema. E no momento que a gente deu uma brechinha de cansar contra o sistema, foi onde eles entraram com tudo. E quando a gente tentou dar um gás, foi onde não deu mais. Aí a gente perdeu e tá essa avalanche de coisa ruim, mas eu acho que não é exatamente culpa nossa. Eu acho que a galera aqui também cansou da gente. A galera cansou da gente porque a gente só tava lá, a gente tava dando coisas boas pra ela, e como a gente tava dando coisas boas pra ela, a gente acabou enxugando muito eles. E não enxugando, a gente acabou inflando eles, e eles falaram assim: isso tá dando muito bom, mas ele pode dar muito bom pro meu vizinho também. E meu vizinho, ele pode vir dar muito bom. O vizinho pode prosperar, e ele pode prosperar mais do que eu. E eu não quero isso. Eu acho que é exatamente isso que acontece. E os pais, eles acabam, querendo ou não, influenciando os filhos. E eu acho que essa questão também, da questão da juventude, que eles são, querendo ou não, eles são bem influenciados pelos pais ainda, querendo ou não. Eles são bem influenciados pelos pais. E eles são muito influenciados pela televisão, por coisas que eles veem em redes sociais. E eu ainda volto a dizer, eu não consigo entender como a juventude, ela cai em papo
de youtuber. E eu vi uma pergunta, acho que foi Israel, não lembro quem foi, perguntando se conhece Sabrina, o Chavoso do Robson. Chavoso, o Jonas e a Laura. Eu nunca vi essas pessoas na minha vida. E olha que eu rodo em algumas faculdades e eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Eu não sei nem quem são, nunca vi nem a cara deles. Eu só vejo eles em vídeos e no Twitter reclamando da vida. É exatamente isso. Ou eu me apoio depois que aparece. É exatamente isso na minha vida. Só isso que eu vejo eles, é só isso. Minha opinião sobre eles é assim, que são pessoas que, na verdade minha opinião que eu tenho sobre ela é a Sabrina. Ela é uma pessoa que não tá nem aqui no Brasil e ela quer opinar sobre o Brasil. Eu, particularmente, Jade, eu não gosto dela, porque assim, ela quer opinar do Brasil, ela não tá aqui no Brasil, e ela fala umas coisas assim bem absurdas, que já brigaram com ela, até os próprios colegas dela já brigou com ela, e ela continua cometendo o mesmo erro. E assim vai. E é assim, é bem complicado. E a galera vai pegando raiva disso. Eu acho que também outra coisa, eu acho que é falta de jovens também para se inspirarem. Porque é uma coisa que eu tava até a gente aqui em São Paulo aqui a gente falta de jovens, porque a gente não tem jovens para se inspirar. Por mais que tenha, que nem o Suplicy, que é um puta do nome, mas a gente não tem jovens para se inspirar. A gente não tem jovens na política. Então, eu acho que falta jovens na política. Quando a gente tem um quinta das contas, aquele homem lá, que é uma pessoa muito ruim, péssima, para não falar outra coisa. Tem uma pessoa daquela, aí a pessoa daquela vai influenciar um monte de gente. E ele só fala coisas péssimas da internet. E só fala fake news, porque é isso, ele só fala fake news, ele não fala coisas boas. Então, assim, eu acho que tem essa contribuição de pessoas ruins na direita, tem a contribuição dos pais e tem, acho que, a falta de pesquisa que as pessoas não fazem, os jovens não fazem pesquisa, porque a gente tem tudo muito na mão. Acho que é isso. E eu acho que a gente também como falam, esqueceu de, sei lá, eu acho que precisa retomar um pouquinho como a gente era antes, naqueles tempos lá, 40 anos atrás, quando a gente era bem no pezinho de fábrica, ver como que eram as coisas antes, e lutar como que era aquilo antes. A gente voltar um pouquinho como era antes e pegar aquela força que eles tinham antes, que nenhum meu avô tinha, e voltar a lutar. Mas eu acho que em um momento de pandemia, o que a gente está fazendo já é ótimo, já está alcançando muitas pessoas. Eu acho que é isso. Marcelo, deixa eu só fazer uma adendo. Sim, claro, Pedro, pode falar. Eu acho que hoje a gente vive, cara, ainda reflexo da nossa derrota histórica da União Soviética, cara. Então, eu acho que a gente ainda não conseguiu digerir essa derrota. Então, acho que o mundo inteiro não é. As pessoas enxergam ainda o socialismo como apologia à pobreza. Então, você não pode ter um iPhone, socialista de iPhone, vai estar indo no McDonald's, sei lá. E essa semana saiu um artigo na Boitempo do Christian Dunker, né? Que a gente a esquerda não pode ter ódio ao dinheiro. E eu acho que a extrema-direita surfou muito bem nessa onda da meritocracia, né? Da teologia da prosperidade, porque ela atribuiu o socialismo à pobreza. Então, a gente ainda vive esse dissabor da derrota, né? De ser atribuído o socialismo à pobreza, quando de fato não é. A gente vê os números da União Soviética, era uma união agrária, né? Um Estado agrário, que passou a ser uma potência enorme. Então, acho que faz parte dessa guerra cultural, né? Ainda essa derrota da União Soviética. E a questão do empreendedorismo, eu enxergo de uma outra forma, né? Eu acho que a CLT, ela vem sendo rasgada desde 1970. Então, desde lá, o pessoal implementou o FGTS no lugar da estabilidade, né? Começou a lei de terceirização. Então, a gente vem sofrendo um desmonte da CLT desde os anos 70. Então, a CLT já não é mais a mesma. Quando a gente pede o retorno da CLT, eu acho que é até uma leitura equivocada que a gente faz.
A gente está pedindo, é o que o Ricardo Antunes fala, né? O privilégio da servidão. A gente está pedindo um trabalho que ainda é precário. A gente ficar 8, 9, 10 horas. A CLT hoje permite o trabalho intermitente. Uma mãe que precisa amamentar o filho, ela só pode ter licença por 4 meses. O Ministério da Saúde fala que são 6 meses, o mínimo, para amamentar. Então, isso leva toda a juventude para o empreendedorismo. É a única saída que ela vê. Então, acho que a gente precisa tentar mudar essa nossa percepção que a gente tem, né? E enxergar a juventude como ela é hoje, como é o mundo do trabalho hoje. Acho que é isso. Legal, Pedro. Acho que você lembrou bem, né? Acho que acho que para a gente entender o momento atual, a gente tem que utilizar muito aí recursos de entender o processo histórico, né? E você traz bem essa questão aí da derrocada do campo soviético, né? E tudo isso que foi gerado há 30, 40 anos, né? Esse trauma que o mundo ainda não digeriu de forma, de fato. Acho que tem questões aqui que a gente precisa entender, né, nesses processos que são importantes para a gente entender onde nós estamos, né? Eu queria trazer também uma questão aqui para vocês. A Ali coloca aqui. Estão me ouvindo bem? Acho que deu uma travada aqui. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. O meu deu uma congelada, depois voltou. Eu achei que eu estava caindo aqui. Parou aqui também. Acho que foi um sinal. A lei coloca assim: o Jonas Manuel, a Sabrina Fernandes não são apenas youtubers. Aliás, a Sabrina mora no Brasil. Eles são marxistas, professores, formadores de opinião. E se queremos uma representatividade jovem, deveríamos começar a segui-los, né? A ler suas obras para justamente desmistificar os conceitos. A gente teve várias perguntas aqui nessa linha. Eu queria explorar um pouco mais com vocês, né? Que eu acho que acho que é importante, porque assim, a galera hoje ouve muito o pessoal que está nas redes, né? É um canal importante, né? Então eu queria explorar um pouco mais, né? A Jade tocou um pouco nessa questão, mas eu também queria escutar um pouco, Pedro, você, Elô, sobre essa galera hoje do youtuber, o pessoal que, né, acho que, é claro, a gente tem de tudo nas redes, né? Mas queria ver como é que vocês veem também, até esses nomes que foram levantados aqui pela Lê, o Robson, o Israel também colocou. Queria que vocês explorassem um pouquinho isso também. Posso começar? Claro. Então, eu pesquisei YouTube, né? Mas mais pro lado da análise do discurso na faculdade. E aí eu descobri, assim, foi uma descoberta mesmo, porque eu não imaginava que o YouTube é a rede social que é mais usada pelos jovens, assim, entre 14 e 20 anos, uma galera um pouco mais nova do que eu acredito que é a Jade e o Pedro, e que é exatamente essa galera que já nasceu com o celular na mão, né? Então o YouTube é um espaço muito importante pra gente disputar. E aí eu vejo duas coisas, assim, eu acho que, para ser muito sincera, eu não sou muito ligada pessoalmente em assistir vídeos, então eu só acompanho a Laura. Eu acho que ela faz um trabalho bem legal, a Laura Sabino, ela faz vídeos explicando, ela coloca assim no stories do Instagram dela, sobre o que vocês querem aprender hoje. Aí a galera comenta lá alguma coisa, tipo, Revolução Russa. E aí ela faz um videozinho passando do que foi a Revolução Russa e coloca na bio dela os livros para você ler. Eu acho que é uma ferramenta legal, que a gente tem que aprender a disputar, né? E aí, eu não conheço o Jones e a Sabrina enquanto youtubers, mas conheço a produção deles, concordo em alguns pontos, mas acho que esse não é o cerne do debate, mas eu acho que justamente a gente tem que disputar, porque no mesmo lugar onde vem pessoas bem intencionadas, como a Laura e como os outros youtubers aqui que estão sendo defendidos, tem gente que fala de coisas que não sabe, tipo aquele Castanhari, que fala de história, mas é um cara que não estudou história e coloca em verdades, né? Eu não sei se é no vídeo do YouTube dele ou se é no programa de televisão que ele ganhou, mas ele diz que o Zumbi dos Palmares teve escravos, é uma desinformação, né? Se a gente não tá nesse espaço disputando ele, a gente abre brecha para essa galera falar groselha. E o Chavoso da USP, eu acho que ele também tem um trabalho bem legal nesse sentido, assim, do que ele fala. Eu não conheço pessoalmente, só sei quem é, assim, de longe, mas eu acho que
O que, se eu não me engano, ele tá encabeçando, ou ele é só muito ativo, mas tem um grupo que chama Funkeiros Cults, que é no Facebook, que tem um monte de jovem de periferia, e a gente troca dica de leitura, opinião sobre momentos históricos, análise de conjuntura, é muito bacana, e é numa linguagem, a Raquel colocou um ponto que eu acho que é muito importante, que não vem de cima para baixo, sabe? Porque uma das críticas que eu fazia quando eu era militante do movimento estudantil é que era uma galera que era deslocada da realidade, no sentido de ser deslocado da realidade, na minha concepção, é você estudar num colégio de alto padrão e ter certeza que você vai estudar na USP quando você se formar. Isso é ser completamente deslocado da realidade do Brasil, né? E é a galera que ocupa os espaços do movimento estudantil, pelo menos onde eu militava. E aí, ver essa galera deslocada da realidade, que sempre teve tudo, que não precisa trabalhar até o fim da graduação, e chega num sarau revolucionário, a conclusão de que precisa ir na favela da São Remo panfletar sobre a Revolução, que é a favela que fica do lado da cidade universitária. Então, eu acho que é bem problemático, e é bem isso que a Raquel falou, né, de por que a gente não consegue adentrar a periferia, porque vem nesse discurso messiânico aí, que parece um bando de catequista querendo falar com palavra difícil, ou então com palavra fácil demais, porque acha que jovem não vai conseguir entender. Gente, na época da eleição, teve uma menina, eu vou imitar ela, tá, não vou falar quem é, ela falou assim, gente, mas a gente tem que separar quem vai na São Remo, porque eu não tô acostumada com a perifa. Tipo, como a gente quer dialogar se a gente... Primeiro que ninguém fala perifa, tá? Se tiver alguém do movimento estudantil assistindo, ninguém da periferia fala perifa, para com essa merda. Segundo, como que você quer dialogar como se você fosse a pessoa que está ensinando alguma coisa? Então, eu acho que o Chavoso da USP é sensacional nesse sentido, porque ele é um intelectual que não fala com linguagem difícil, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar o intelectualismo, a pompa, para os textos acadêmicos e aprender também a levar as nossas produções, porque tem muita gente da periferia que faz a iniciação científica, que está no mestrado, que está no doutorado, devolver para a sociedade, para as pessoas também poderem levar a sério o que a gente faz na universidade e começar a defender, né? Se a gente está discutindo aqui que educação é um direito básico e que o ensino superior também deveria ser, e hoje em dia, para você ter um emprego mais ou menos, você tem que fazer faculdade, né? Antes, fazer faculdade era uma garantia de um emprego muito top. Hoje em dia é a garantia de você trabalhar. O mínimo que eles pedem é você fazer faculdade. Então, para a gente conseguir mostrar para as pessoas qual é a importância de defender que existe educação pública gratuita e de qualidade, a gente tem que começar a mostrar para eles o que a gente faz. Eu sei que eu saí um pouco do tema, mas é que eu achei muito importante isso, de que a gente não consegue atingir as pessoas da periferia porque a gente não fala a língua delas. E aí eu tô falando como militante de um partido de esquerda e que só militou no movimento estudantil. E não, Raquel, não vou lançar candidatura. Minha candidatura é do Marcelo. É isso. Votem nele. Legal, Elu. Acho que é importante essa questão, explorar um pouco essa questão acho que tem surgido muito essa pergunta aqui das redes, né? E Elu aí tem nos apoiado bastante, né? Tantos outros aí, companheiros e companheiras que estão nessa luta também, mas eu concordo com a Raquel, viu? Vocês precisam começar sim a disputar a candidatura e vocês podem contar comigo, viu? Tô totalmente de acordo com a Raquel. De jeito nenhum. Disputar os espaços aí dos movimentos, mas também os espaços institucionais, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? E é algo que a gente precisa levar em conta sim, né? Com certeza. E não sei se a Jade e o Pedro também querem falar um pouco dessa questão das redes. Eu vejo assim, eu vejo vocês falando das redes e dos YouTubers, né? Eu me preocupo muito também, eu tenho 2 meninos de 11 anos, né, e eles já começam a consumir coisas na internet, aí, por mais que a gente acompanhe, a gente tá junto, claro, né, eles não têm a gente tem são crianças ainda, né, mas assim, é verdade, os meninos hoje, as meninas já nascem com o celular na mão, eles têm uma facilidade de acesso a tudo isso que a gente não tinha, né, é assustador, e eles já falam de pessoas que eles de youtuber, de coisa que eles veem, que eu fico abismado, né? É uma questão. E eles daqui a um pouquinho também vão estar vivendo a sua juventude, vão estar aí também discutindo política, espero, né? Fazendo política, e eles vão estar também sendo influenciados aí sobremaneira por essas redes e pela galera que hoje está nas redes, né? Então acho que é fundamental a gente discutir isso, sim.
Não sei se a Jade e o Pedro querem falar um pouquinho mais a respeito, não sei se... Eu acompanho a Sabrina, o Jones, o canal Saia da Matrix, né? A Sabrina foi a primeira youtuber que eu comecei a acompanhar, né? Achei até muito interessante que foi a primeira que começou a falar de marxismo no YouTube. E eu gosto bastante dos vídeos dela, eu acho que ela tem uma capacidade de explicar o marxismo muito interessante. Eu acho muito proveitoso também que tenha youtubers, né? Porque o jovem hoje, ele sai do trabalho, ele abre o celular, entra no YouTube, navega no Instagram. Então, a gente deve estar, uma frase do Milton Nascimento, né? Todo artista tem que estar onde o povo está, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que penetrar em todos os espaços. Uma vez eu encontrei a Sabrina também numa manifestação no Largo da Batata. O youtuber lá do Saia da Matrix, encontrei ele uma vez na Fundação Lauro Campos. E eu acho super válido o trabalho. Eu acho que tem também a Tempero Drag, que é muito bacana também, é muito engraçado, da Rita Von Hunt. Muito, muito bacana. Eu apoio, cara. Eu acho que precisa surgir mais ainda para a gente fazer essa disputa. Legal, acho que Jade queria também falar, ela tinha levantado a mão lá. Porque, assim, da última vez que eu vi a Sabrina, ela estava no Canadá. Eu não sei se agora ela voltou. Eu não faço ideia. Mas é como o Pedro disse. A Sabrina também foi a minha primeira vez que eu encontrei ela. Foi ela falando de marxismo. Eu achei legal. Só que é aquilo. É o que a Elo falou. A Elo falou. Academicismo. Muito negócio, muito aquela coisa maçante. Todo mundo usa aquela expressão de academicismo e não é, às vezes, uma maneira muito fácil de se comunicar. Eu acho assim que tem umas palavras que ela usa que às vezes é um pouquinho difícil de comunicar com uma pessoa que não tá nesse meio, às vezes não entende. Eu acho que o Jonas, às vezes, ele consegue ser um pouquinho mais fácil. Eu acompanho eles, pelo menos, mais hoje em dia, eu acompanho eles muito mais pelo Twitter. Então, eu acho que, hoje em dia, as falas pelo menos, do Jonas, eu consigo compreender mais. Mas mais do que a da Sabrina. Hoje em dia, depois de uma fala que ela teve lá que o auxílio não deveria ser universal, eu achei que como uma coisa não ficou legal, e depois disso ela disse que aprendeu, mas aí depois disso eu parei de seguir, eu não achei muito legal o que ela falou, porque ela recebeu uma enxurra de comentários, e depois disso eu parei de seguir, e, assim, não, isso não é legal, porque assim, uma pessoa que se diz acadêmica, ela tem vários projetos, e os projetos dela são legais, eu não tô negando isso, os projetos dela são legais, os vídeos dela são legais, só que uma pessoa dessa que é pública, ela atinge uma esfera muito grande de pessoas. Ela atinge jovens, ela atinge crianças, ela atinge uma esfera muito legal. Falar isso não é legal, porque assim, querendo ou não, ela atinge uma galera de esquerda e a de direita. A direita vai usar isso contra a gente. E eu não achei aquilo ali um absurdo ela falar aquilo. Mas eu creio que ela deve ter mudado, mas foi ali um papo ali que, tipo, pra mim foi o fim, porque a gente poderia ter usado muito bem outros argumentos pra falar a mesma coisa sem ser de uma maneira assim tão pesada. Mas ela entendeu que hoje em dia o auxílio tem que ser universal e para todo mundo, e sem essa discrepância de como é que fala? De ordens, do jeito que ela usou ali no momento. E eu não gostei muito disso, do jeito que ela falou. Mas o Chavoso da USP, eu achei ele muito incrível. Eu vejo muitas fotos dele no Instagram, eu acho ele muito legal. Mas esses youtubers, eu acho que tinha que crescer mais youtubers socialistas. E eu acho assim, muito, muito legal o que está acontecendo hoje em dia. E acho que tem que crescer mais. Tem que ter mais, tem que ser de uma maneira menos academicista
e mais de fácil acesso para todo mundo, porque senão fica muito chato. Porque assim, você assiste um vídeo às vezes de 15 minutos, 20 minutos, e você às vezes acaba dormindo no meio do vídeo, que nenhuma vez já aconteceu comigo, porque às vezes tem assunto que é chato de se falar, porque a gente não, que a gente cansa e é uma linguagem muito cansativa. E assim, mesmo que a gente tá super a fim de aprender, é uma linguagem cansativa. É uma linguagem muito cansativa. Acho que tinha que diversificar um pouquinho e não tornar aquilo uma aula chata de história acusativa. Mas a galera, um dia a gente aprende e a gente começa, que nem Elô, a gente começa a tomar esses meios, ou a galera mais, essa galera que já tá aí, eles começam a mudar o jeito que eles fazem as coisas. Mas eu acho que uma hora tudo se ajeita e espero que isso seja muito rápido. Legal, Jade. Acho que é um debate tanto esse, né, da juventude nas redes, e eu queria também trazer aqui para vocês uma questão que o título dessa nossa live fala da questão das juventudes e a cidade, né? E o Ailton até coloca uma questão aqui interessante para a gente discutir, que acho que é o cerne também um pouco dessa disputa, né? Por exemplo, como ocupar o espaço hoje da cidade, como a juventude, né, ocupa espaços e faz valer o seu direito à cidade. O Israel até coloca também aqui, né, e a juventude também precisa do direito ao campo, né, com certeza, né, mas nesse momento, como é que vocês veem o direito à cidade, né, e como é que vocês podem trazer uma contribuição para essa luta dos jovens à cidade? Não sei se o Pedro pode começar. Eu confesso que eu nunca li o Estatuto da Cidade, tá? Mas nessa questão, eu vejo que a gente está com muita deficiência na questão da cidade, né? Principalmente nos espaços de lazer, transporte público. Acho que é uma carência geral, não só da juventude, mas como toda a população. Acho que também tem uma questão que impacta muito o Estatuto da Cidade, direito à cidade, que é a especulação imobiliária, né? Então, a gente vê um monte de predinho sendo construído, né? Aqueles predinhos sem condomínio. A gente quase que não vê mais casa e supervalorizando imóveis perto do centro. Enfim, as pessoas tendo que se deslocar mais para chegar ao trabalho. Estava vendo também uma matéria que durante os governos petistas, né, Lula e Dilma, uma boa parcela da classe trabalhadora conseguiu, né, adquirir a casa própria, conseguiu sair das zonas de risco, né, zonas de desabamento, as regiões precárias, né, e o que está acontecendo agora é o inverso. Então, hoje o que está acontecendo é o pessoal construindo o sobrado nas regiões de risco, justamente por causa dessa precarização, por causa da crise econômica, enfim. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar também como prioridade, a questão habitacional, né? Eu acho que é fundamental e envolve muito, né, essa questão do direito da cidade, a moradia. Também ligado também à moradia sustentável, né? Porque a gente vai querer voltar o Minha Casa Minha Vida construindo um monte de prédio. Então, acho que precisa ser melhor articulados os programas de habitacionais, que não favoreçam as empresas privadas, que tenham um olhar mais social. Acho que é isso. Legal, Pedro. Acho que antes de até passar para a Jade e para a Elô, queria até comentar, né, que tem um camarada nosso aqui que eu queria saudar também, o Jefferson Santos, né, falando aqui da questão da valorização dos processos históricos, né, e lembrando aí que tive o prazer de trabalhar com o Jefferson na cultura de São Bernardo. O Jefferson conhece bem, por exemplo, no caso, o processo lá da Batalha da Matrix, né, que é um processo
de como a juventude faz para ocupar a cidade, né? Jovens que ocuparam a Praça da Matriz, lá em São Bernardo, com a Batalha da Matrix, já há alguns anos, né? Foi um processo de luta, um processo bastante interessante, que está inserido nessa questão aqui do direito à cidade e como lutar por ele, né? Também queria fazer esse registro aqui. Obrigado, Jefferson, pela participação. Um grande abraço, camarada. Elô, pode continuar aqui, Alfa. Claro. Eu acho que quando a gente pensa na questão do direito à cidade, é fundamental, né, pensar na relação de produção de dinheiro e de urbanização, né? Então, aonde que tá as pessoas que trabalham para o centro ser tão bonito, ser tão urbanizado, né? A gente está nas periferias, está afastado. E aí entra muito na questão da gentrificação, né? Que acontece nas grandes cidades, de um espacinho minúsculo custar muito caro. Acho que entra nisso da habitação que o Pedro falou. Aqui em Santo André, pelo menos aqui no meu bairro, eu vejo muito que são casas muito antigas e aí estão sendo vendidas, e no lugar das casas estão sendo construídos, às vezes, num terreno de 5 por 25, 2 sobrados, com material que não é tão bom e por um preço absurdo, e as famílias estão topando isso aí, porque ou é isso, ou mora numa casa muito antiga, e aí enfiando família de 4, 5 pessoas num espaço minúsculo, e as construtoras lucrando pra caramba em cima da gente, né? Chega a ter fachada aqui de menos de 5 metros de largura. É assustador o espaço minúsculo que a gente tem que se virar de moradia. Eu acho que entra nisso. Entra no problema do transporte público que a gente tem, né? E aí eu acho que na questão de não termos os jovens não terem passe livre garantido, né? Aqui em Santo André é super burocratizada essa questão do passe livre, tipo, você tem que gastar em um tempo muito curto, em linhas muito específicas, como se o jovem só saísse de casa para ir para a escola. Então, se eu tenho alguma coisa para fazer e eu não vou pegar o 04 e o T17, meu cartão não passa, bloqueia meu cartão. É um absurdo, né? Isso entra no problema do direito à cidade. Aqui, depois das 8 horas da noite, o que você tem para fazer? Ir para o bar. É isso que tem para fazer. Não tem um cinema no centro, um teatro chamativo, né? Que a gente tenha vontade de assistir as peças. Tem o Teatro Municipal, eu não sei se tem outro funcionando, talvez o do SESI. Mas mesmo assim, não é uma coisa que fica muito clara. Eu acho que e os ingressos são caros, né? Mesmo sendo o Teatro Municipal, é um absurdo. Quem que vai para o teatro? Quem que vai para o cinema, né? Então, o acesso à cultura ser negado para a gente entra muito nisso do porquê que quando a galera vai se divertir aqui em Santo André, eles vão, sei lá, na Praça Kennedy tomar cerveja, porque é o que tem para fazer. É de graça, é um espaço que você pode sentar ali. Então, a falta de incentivo à cultura, eu acho que deve ter outras pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar, mas entra na questão do direito à cidade, né? Você não se sentir seguro para chegar da sua faculdade 11h30 da noite com medo de ser assaltado, ou as meninas, né, com medo de ser estuprada, acho que a dificuldade do saneamento básico, né? Que aqui vi caindo árvore em cima da fiação, é um monte de coisa. A minha rua não é asfaltada, gente, em 2020. Eu moro na Vila Linda, não é um bairro tão afastado. Ainda é um absurdo os bairros afastados não terem asfalto, mas aqui na Vila Linda tem uma rua que não é asfaltada, que é a minha. É um absurdo. Rua de paralelepípedo em 2020, sabe? E tudo isso acaba com a nossa qualidade de vida e nega o nosso direito de ter uma cidade bonita, com saneamento básico, com uma habitação digna, segura, que o bairro seja um lugar legal para viver. A gente tinha aqui na Carijosa pista de skate, tiraram a pista de skate dos garotos, que era um negócio que todo mundo se encontrava. Acho que agora eles estão indo no Ana Brandão, mas tinha aula de skate, de uma pista super legal, para fazer uma base da GCM, sabe? Então, juro. E aí virou um terrenão abandonado que tem treinamento de, sei lá se é soldado que chama, uma vez por semana.
E a garotada aqui do bairro que se encontrava lá, que o meu irmão, que hoje tem 22 anos, fez todos os amigos dele da vida ali naquele espaço. O esporte foi muito importante na formação dele. As gerações que vêm agora não têm acesso a nada disso. A política pública da nossa cidade eu acho que propositalmente, de costas viradas pro jovem. Eu acho que a Raquel tá falando que é isso, que a diminuta das ofertas de oportunidade de emprego, né, que ela quis dizer, acaba tirando a gente um pouco dos espaços de cultura, né, dos grandes festivais de música, dos jogos de futebol. Não que seja salubre assistir um jogo de futebol no Bruno Daniel, né? Mas aí são várias coisas da nossa cidade que estão abandonadas e que acaba dificultando muito a nossa qualidade de vida. Eu podia ficar até amanhã falando de problemas e de coisas que foram tiradas da gente nesse intervalo de, sei lá, 10 anos. Mas, por enquanto, eu vou me ater a isso, assim. Mas eu acho que é tudo o que é importante a gente entender, que é tudo interligado, né? Todas essas coisas estão interligadas. A falta de trabalho, então a gente não tem grana para fazer nada, acaba indo beber bebida barata e entra em outro problema de saúde pública, que é o alcoolismo. Então tem várias coisas aí que uma política pública de juventude bem pensada evitaria que isso acontecesse. Alcoolismo, drogas. Que nem aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, assim, a gente não pode reclamar muito de cultura, mas tem muito que reclamar de cultura também. O que eu vejo aqui onde eu moro, a gente tem uma praça que, por muita conquista, foi na época da idade que a gente conseguiu aquela praça, porque antes era uma praça, basicamente, onde tinha um negócio de skate, era uma ótima praça, onde não podia reclamar muito, porém tinha um problema de iluminação. Aquela praça era depois das 6 horas, você ia lá, certeza que você ia ser roubado. Aquele lugar era festa. Aí, na época da Haddad, reformaram, a praça é linda. A praça é linda, só que tem, sim, um pequeno problema, bem do lado de uma base policial. Então, depende das coisas que você quer fazer ali, tudo você tem que pedir autorização para a polícia. E se ela não vai muito com a sua cara, ela não dá autorização. E geralmente ela dá autorização para o shopping Itaquera fazer coisas ali, isso é certeza, porque obviamente ele deve dar algum dinheiro para eles. E para a prefeitura, porque é a prefeitura. E raramente algum evento, mas é um evento que dura 1 hora, 2 horas, é um evento, tipo assim, pequeno, que não vai afetar ninguém, tipo, é um evento numa parte da praça, porque a praça aqui onde eu moro, ela chama Menina, Praça Brasil, Menina do Cantuária, tipo, a praça é dividida em 3 partes. E geralmente, quando a praça é cedida pela prefeitura ou pro shopping Itaquera, ela pega a praça inteira, mas quando é evento para, tipo, ou beneficente ou para alguma coisa de cachorro, para alguma coisa do tipo, é 3 horinhas, é só um pedaço da praça, que é onde, tipo, você olha, nossa, que praça bonita. É só aquele pedaço. E aqui perto tem um centro de jogos, né? Centro de jogos é um centro esportivo. Antes tinha luta, tinha judô, tinha taekwondo, tinha um monte de coisa. Mas com o tempo, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, óbvio que eu sei o que aconteceu. Foi saindo um monte de coisa. Tinha tênis aqui, tem uma quadra de tênis. Que as crianças jogavam tênis, mas do nada, assim, reformaram a quadra de tênis e não tem mais aula de tênis. Reformaram a quadra de tênis pra quê? Pra ninguém jogar? Foi isso que aconteceu. Tiraram a quadra de basquete, onde as crianças jogavam basquete, os adolescentes jogavam basquete. Tiraram a quadra de basquete. Tem um campo de futebol que foi a única coisa que eles bateram o pé, a comunidade bateu o pé, que aqui tem várias associações, que as associações se uniram para deixar a quadra de futebol, de futsal e de futebol de campo, para deixar, porque senão eles tinham destruído a quadra de futebol. Tem o Parque Raul Seixas, mas o Parque Raul Seixas, ele tá abandonado. Então, assim, é exatamente o que a Carla falou. É o que acontece aqui onde eu moro.
Você não tem que não tem trabalho perto, você tem que deslocar até o centro para você trabalhar. E assim, é R$ 8 para você ir. R$ 8 não, é R$ 10 por dia. E assim, é numa quantidade, tipo, se você é estudante, você tem que ir em 2 horas para você usar uma condição só, porque eles diminuíram o tempo, antes era 4 horas, agora é 2 horas. É, e assim, se você, no dia você, não quero ir para a escola hoje, ok, você pode usar o seu passe livre. Mas você só pode usar duas condições de metrô. Então, assim, você tem que virar uns 30 para você andar de ônibus pela cidade. E andar de ônibus pela cidade é horrível. É horrível. É horrível de um jeito que, assim, nossa, é péssimo andar de ônibus pela cidade. Nossa, por mais que tenha os corredores de ônibus, que é uma benção, mas assim, é trânsito, é motorista que não respeita o corredor de ônibus, qualquer horário, ele recebe multa, mas eles não respeitam. Assim, é horrível na ônibus da cidade, é horrível, 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 no nível de que, tipo, eu demoro 1 hora às vezes, pra ir na minha faculdade. Olha que minha faculdade é no Pontapé e eu moro aqui na FAB 2. Demora 1 hora pra ir pra lá. Pra ir de ônibus, eu demoro 1 hora e meia. Vocês têm noção de como é horrível pra mim de ônibus. Assim, é péssimo. Pra ir de ônibus, vai ficar o dobro, vai ser o dobro. Tem hora que às vezes demora 2 horas pra mim de ônibus, por conta de faixa de ônibus. Nem é faixa de ônibus, é por conta de carro que entra na faixa de ônibus e quer fazer um trânsito. Nossa, assim, é um desrespeito com o ônibus, e assim, é ônibus, assim, ok, que tem ônibus que é bom e tudo mais, mas a população, nem às vezes, nem a população mesmo, ela cuida do próprio ônibus. Ela deixa lixo, elas estragam o próprio ônibus, e assim, é exatamente isso que você falou, a gente precisa de transporte público de qualidade, mas a gente também precisa se autopoliciar e cuidar do nosso transporte público, porque a gente não faz isso. A gente precisa também da nossa do nosso zelo pro transporte e também precisa da população, da ajuda como é que fala? Dos outros poderes, para eles darem também, porque se eles não darem, como a gente vai cuidar das coisas? É muito complicado isso. Assim, querendo ou não, uma vez muito. Se eles não derem, fica um negócio chateado, fica um negócio chateado, e a gente fica sem, como fala? Sem ter o que tá. Que nem assim, quando eu tava indo pra faculdade ano passado, eu peguei um ônibus e, nossa senhora, tinha muita gente assim, e o cara queria enfiar mais gente, queria enfiar mais gente, e tinha gente passando mal dentro do ônibus, e aí, assim, eu fiz o trecho todo, que demora de 1 hora e meia em 2 horas, por causa do cara que quer parar em todos os pontos pegar gente. E vai indo. E assim, a rua esburacada, e a gente vai indo. Mas eu vejo assim a questão do lazer aqui onde eu moro. E se a gente quer ter um lazer melhor, a gente tem que ir pro centro. Porque, ok, tem o Sesc aqui. O Sesc Itaquera. O Sesc Itaquera é muito fora de mão. É fora de mão um nível horrível. Horrível, 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 horrível. E você vai pra lá, você tem risco assim de ser assaltado. Ou você, às vezes, tipo, você nem chega no horário porque não tem ônibus para ir para lá. E assim, você vai indo. Aí tem que nem. É perto, mas não é perto. É a mesma coisa do Sesc. O Parque do Carmo. O Parque do Carmo também é outro lugar que é meio que fora de mão para onde eu moro. É um parque que uma área é segura, outra área não é segura. Você tem horário de dia para você ir. Se você é jovem, não tem dinheiro, quer se divertir e não quer ir para o centro, você vai para a praça beber ou, infelizmente, usar droga, porque é isso que o jovem faz hoje em dia. E, como ela falou, um plano de políticas públicas iria muito bem resolver isso. E tem a questão daquelas fábricas de cultura. Aqui em Itaquera não tem nenhuma. Se colocassem fábricas de cultura, acho que em todos os espaços, e resolver muito. Ia ter aulas de teatro, que então um colega meu, o Alex, ele faz. E o menino, hoje em dia, ele é tão desenvolvido, ele é outra pessoa. E eu acho assim que muitas crianças, muitos jovens, se fizessem, não só teatro, se fizessem uma aula de cultura, uma fábrica de cultura, ia desenvolver tanto. E acho que a fábrica de cultura ela seria tão mais fácil
E seria um lugar tipo de um refúgio tão grande para nossas crianças e para nossos adolescentes também. Mas eu não entendo porque as pessoas as pessoas não, né? Eu não entendo porque os nossos governantes não fazem mais fábrica de cultura. Eles acham que é um desperdício gastar com cultura, porque eles falam que a gente não usa, que o jovem não usa, que eles falam que os jovens, em vez de usar, eles desperdiçam aquilo. E sobre a fábrica de cultura que tem mais perto da minha casa é em Goianazes. E para me chegar até Goianazes, essa fábrica de cultura é mais 1 hora. Então, assim, sem condições de eu ir para uma fábrica de cultura, sem condições do gente que mora aqui onde eu moro, é sem condições de ir para uma fábrica de cultura. E assim vai indo. E é muito complicado, que nem as pessoas falam. Ah, você coloca muito empecilho. Eu não coloco muito empecilho. O governo põe muito empecilho. Eu vou derrubando cada um de uma vez. Mas é horrível. Que nem acho que foi o Israel falou. Gente, imagina um jovem trabalhador que quer se divertir, mas ele pega aquele transporte público e depois ele tem que ir pro. Quer ir se divertir, ele vai se divertir onde? Se não tem uma diversão no próprio bairro dele. Ele vai ter que se deslocar até a Paulista para ele se divertir, mesmo ele estando cansado. Ele vai fazer como? É óbvio que ele vai para uma praça com os amigos dele e vai beber. Gente, é horrível isso. As pessoas não pensam nessa locomoção das pessoas, não pensam que o jovem hoje em dia, infelizmente, ainda não tem um carro, ou se tem, ou é alugado, ou é um carro assim mais velho, e assim, não pensa nessas, como é que fala? Nessas coisas que a gente da periferia não tem ainda. E é muito complicado, falta muito o feeling, falta muito essa questão das pessoas terem esse tato com a gente que mora nos extremos, essas meio querendo ou não, essas interligações que a gente tem entre as cidades, eles não pensam isso, parece que eles esquecem da gente. Ai, eu fico extremamente revoltada com isso, eles esquecem. E o que ele falou assim, os livros, e os livros querendo ou não, que nem eu sou uma pessoa que sou muito louca por livros. Eu acho que livro para mim devia ser ou o livro gratuito ou o livro muito mais barato, porque livro também é uma forma de lazer e uma forma de refúgio para muita gente. Com certeza, Jade. Você traz essa questão da cultura, né? A questão dos livros que o Israel coloca também. O livro deveria ser parte da cesta básica, né? E não taxado da forma como agora está se querendo fazer, um absurdo, né? E quando a gente fala também da cultura e também fala de juventude, acho que poucas coisas agregam tanto a juventude quanto a cultura, né? Não é à toa que esses governos de ultradireita que nós temos, eles atacam tanto os jovens contra a cultura, né? E impedir a cultura, impedir as manifestações culturais é uma forma também de você enfraquecer as relações da juventude e enfraquecer as relações na sociedade, né? Infelizmente. Essa semana mesmo nós estivemos aí com a vereadora, a professora Beth Sirac, nossa pré-candidata a prefeita aqui em Santo André, visitando aí o Teatro Conchita de Moraes, está em precárias condições, né, suas instalações, e que é sede da Escola Livre de Teatro de Santo André, que é reconhecida mundialmente pelo seu projeto pedagógico inovador, ousado, revolucionário até. Foi criado nos governos do PT, no governo do prefeito Celso Daniel. Esse ano completa 30 anos. As instalações estão, infelizmente, caindo aos pedaços e não se tem nenhum projeto para que seja restaurado. Então nós precisamos sim lutar pela cultura, lutar pela participação dos jovens na política e precisamos lutar por muita coisa para transformar essa realidade que a gente está vivendo. Eu ficaria conversando com vocês aqui a noite toda, né? Assim, ou mais, a gente tem muito assunto para conversar, com certeza. Eu tinha falado para vocês que as nossas lives estão durando aí 1h30, 1h15, né, no máximo. A gente está chegando a 2 horas de live quase aqui. Rendeu. Rendeu. Eu posso dizer com toda assim, sinceridade que poucas conversas que nós tivemos aí foi assim tão profunda, qualificada do ponto de vista também do debate político, ideológico e também das demandas que a gente precisa aí pensar para a juventude e para o direito da juventude à cidade, né? Então eu queria agradecer assim muitíssimo vocês, né, pela participação, pela contribuição aí que vocês estão nos dando, né, nesse debate.
E, enfim, agradeço muito a participação de todos aqui que trouxeram muitas questões, né? Pelos números aqui eu vi que foi uma live com muitos comentários, muita participação. Aí depois eu passo direitinho os números, passo o vídeo para vocês, enfim. Agradeço mesmo de coração e queria deixar vocês aí também fazerem suas considerações finais aí. Vai, Pedrão. Tá mutado, Pedro. Bem a história do home office, né? Bom, só queria agradecer, Marcelo, o espaço que você disponibilizou para a gente. Como eu falei no começo da live, acho que uma live só é pouco para a gente trazer as nossas demandas aqui. Acho que a juventude tem muito a falar, tem muito a acrescentar, tem muito também a construir, né? Lembrando que até agora foi a juventude que fez a maior movimentação contra o Bolsonaro, né, no 15M. São também os estudantes que mais rejeitam o Bolsonaro, conforme a pesquisa. E a gente segue, né? Os estudantes e a juventude segue sendo um destacamento da vanguarda que vai reorganizar essa esquerda revolucionária para a gente lutar uma sociedade mais justa e mais igualitária. É isso aí, até a vitória. Lembrando que hoje faz 64 anos da morte de Bertolt Brecht, né? Dramaturgo importantíssimo. Só agradeço. Boa noite a Elô, boa noite a Jade, obrigado pela companhia, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos acompanharam. Muito bem lembrado, Pedro, nosso grande poeta Bertolt Brecht, também 64 anos aí de sua partida, né? Que legado que deixou. Valeu, Pedro, brigadão, um abraço para você, para Letícia, para o Baby, tudo de bom aí, força na luta aí, camarada. Gente, obrigada. Desculpa o nervosismo, fazia mais de um ano assim que eu não participava de nenhum debate do PT, mas eu gostei bastante de discutir com vocês, de conversar, colocar as minhas visões e escutar de vocês também. Eu acho que é muito legal esse espaço que o Marcelo deu pra gente, e fica o convite aos outros quadros do Partido dos Trabalhadores de deixar a gente falar, não só de juventude, mas de vários outros temas aí que a gente pode estar contribuindo em vários outros âmbitos, né, que envolvem essas eleições, que não vão ser fáceis. Eu acho que é isso que eu queria falar, e aproveitar o espaço para desejar boa sorte, Marcelo, nessa campanha que está acontecendo no meio da pandemia. Não é fácil, mas a gente está junto, e pedir para a galera respeitar o isolamento social, gente. É muito importante respeitar o isolamento social, ter paciência nesse momento, né? Esse negacionismo, esse desgoverno está causando um genocídio, um cenário de guerra aqui. A gente está perdendo milhares de pessoas todos os dias, e é muito importante a gente colaborar para não espalhar mais o vírus. Desculpa a palestrinha aí, mas eu acho que é importante a gente se lembrar que ainda estamos em pandemia. E obrigada, contem comigo aí para tudo. Beijo. Brigadão, Elô. Eu acho que, né, boa sorte para nós aí. Obrigado pela sua contribuição também. E tamo junto na luta aí. Com certeza, até a vitória. Até a vitória. Jade. Boa noite, gente. Muito obrigada pela live. Foi muito agregadora. Eu adorei estar com vocês. Foi a minha primeira live. Eu também tô muito nervosa. Desculpa qualquer coisa. E eu amei debater com vocês. Aprendi bastante. E foi muito proveitoso. Eu achei incrível isso. E espero próximos. Eu adorei. E eu espero, exatamente, tudo isso que a Elô falou. Espero que dê mais chance pra gente falar, pra gente debater, porque é muito importante as pessoas ouvirem a gente, a juventude, de todas as esferas, né? E eu acho isso muito, muito válido. E até a vitória. Muito obrigada por ouvir a gente. E boa sorte, Marcelo. Obrigado, Jade. E essa questão do nervosismo em live, fica tranquilo. Essa aqui é a minha 20ª e toda vez não tem ideia. Tá mandando super bem, super articulado, tô sendo humilde. Dá um frio na barriga.
Então, obrigadão, gente. Obrigado mesmo. A todos que participaram conosco também aqui, com as contribuições, com os comentários. E esperando a próxima live do Dino, na sexta-feira que vem, aí, às 19 horas, como sempre, né? Nosso assunto vai ser aí patrimônio, né? Paisagens da cidade. E a gente também vai ter uma conversa bastante bacana sobre a cidade e sobre um tema muito importante também. Agradeço aí, um grande abraço a todos. Eu queria encerrar com um Fora Bolsonaro, né, que nos chamaram aqui. Eu gostaria de pedir aqui que a gente terminasse com esse grito de guerra. Isso aí, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Paulo Guedes, vamos à luta. Vamos à luta. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.